Eclesiastes, e hoje nós vamos caminhar aí no capítulo de número 10, Eclesiastes 10, que diz assim, Eclesiastes de 1 a 10. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem servos. Quem abre a cova acaba caindo nela, e quem arromba o muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e quem racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com a sabedoria se obtém o êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para fazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderia levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Vamos orar? Deus querido, obrigado. Estamos diante de um texto com tantos ensinamentos, que o Senhor possa de fato assim fazê-lo. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos para que, a partir do que nós ouviremos, sejamos pessoas mais atentas, cuidadosas, pessoas vigilantes, pessoas que realmente, Deus, não se descuidam, que pensam com cuidado, que procurem falar aquilo que realmente possa transmitir graça, possa viver com sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia de nós. São tempos de tanta tolice, são tempos, ó Deus, de decisões tão equivocadas em todas as esferas da sociedade, sobretudo em se tratando daqueles que estão à frente, governando, que estão com o poder de tomar decisões tão importantes, mas que às vezes, lamentavelmente, isso não acontece. Mas te pedimos, Deus, abençoa-nos aqui, que possamos aplicar a Tua palavra em todas as esferas da nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, está aqui um texto bem interessante. Eclesiastes capítulo 10. Uma das vantagens da pregação expositiva é que ela nos dá a oportunidade de passar por textos fáceis, textos difíceis, passagens que são realmente um alento para o coração, ou de passagens que realmente constituem em grandes desafios para as nossas vidas. O livro de Eclesiastes, ele tem uma proposta muito interessante, e há quem diga que talvez seja um dos livros mais difíceis da gente entender. Alguns acham que pode ser Apocalipse, mas talvez não. Porque Eclesiastes, ele vai procurar olhar a vida na perspectiva de quem está aqui embaixo.
E as perguntas que ele vai fazer têm a ver com as perguntas que nós fazemos, tem a ver com as decisões que nós tomamos. E ele então vai conduzindo as coisas a fim de mostrar que a nossa percepção, o nosso entendimento, a sabedoria com que às vezes nós avaliamos, julgamos e fazemos as coisas, nem sempre é a melhor, porque ela está desprovida da sabedoria bíblica, ela está desprovida da sabedoria do alto. E esta é a razão pela qual as decisões que nós tomamos, as perspectivas que temos, os sonhos que nós realizamos, a parte de Deus, da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, não vão satisfazer o coração humano. Aqui está um capítulo que vai falar um pouco a respeito da tolice, da burrice na vida. Aqui está um capítulo que vai expandir aquilo que ele terminou no verso 18 do capítulo 9. Porque olha só como que ele termina aí o capítulo 9, do verso 18, a parte final. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. O texto estabelece um contraste dizendo: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Se nós tivéssemos pessoas que tivessem a capacidade, a habilidade de se sentar, conversar, dialogar, resolver as questões, nós não precisaríamos de tanto armamento, nós não precisaríamos de tantas bombas que estão aí. A sabedoria poderia nos dar um caminho sem armas. Mas o texto vai dizer assim: mas lamentavelmente, nem todos querem a sabedoria. Lamentavelmente, nem todos querem viver à luz desta realidade. E o texto vai dizer que se a sabedoria é melhor do que as armas, ela vai dizer: infelizmente, nós não vivemos no mundo de sábios, nós vivemos no mundo de tolos, e no mundo de tolos nós vamos ter que lidar com as decisões tolas que as pessoas fazem, que até mesmo nós fazemos, e que trazem consequências avassaladoras. Por isso, o verso 18 vai dizer: mas um só pecador, ele destrói muitas coisas boas. Pois bem, o capítulo 10 vai falar do tolo. O capítulo 10 vai nos ensinar sobre realmente esta vida caracterizada pela tolice. Então vamos pensar um pouco a respeito disso. A respeito de um pouco de tolice pode fazer grandes estragos. Pequenas tolices, grandes estragos. Não é pequenas empresas, grandes negócios, não. É pequenas tolices e grandes estragos, né? É sobre isso que nós iremos falar. E o texto, então, começa já aí no verso 1 a 4, falando um pouco a respeito disso. Basta um pouco de tolice para que toda uma vida de testemunho ela seja prejudicada. Um pouco de tolice pode arruinar o testemunho de toda uma vida. Irmãos, é interessante que a sabedoria, aqui ela vai dizer que, assim como uma mosca morta, ela faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Salomão então procura mostrar que pequenas atitudes, pequenas decisões, desprovidas de cuidado, desprovidas de conhecimento, desprovidas de reflexão, desprovidas de uma criteriosa avaliação, desprovidas, sobretudo, de uma direção divina, de um discernimento divino, ela pode realmente afetar tudo aquilo que havia de bom. E ele vai usar como ilustração aqui o óleo do perfumador, que de repente vai ser contaminado por moscas que nele vão cair e vai prejudicar. Não basta ali tentar retirar, o estrago já foi feito, o dano já foi causado, e agora como fazer? E ele chama a nossa atenção para que a gente possa entender que às vezes nós vamos bem e a gente vai caminhando, mas num determinado momento da nossa vida, uma escolha errada, equivocada, uma fala infeliz, uma decisão infeliz. Irmãos, e tudo aquilo que foi construído ao longo de tantos anos se perde. Assim é a nossa vida, assim é a nossa existência. A gente faz tantas coisas boas, mas dependendo da decisão que a gente toma, o estrago na vida pessoal, o estrago na vida familiar, o estrago na sociedade, ele é avassalador. Nós podemos pensar, por exemplo, no que os nossos pais fizeram lá no Éden. Bastou uma decisão equivocada para que toda a existência humana fosse afetada por causa do pecado dos nossos pais. Bastou uma decisão não bem refletida de Moisés para que ele não entrasse na terra prometida.
Bastou que de repente determinados políticos com as suas falas infelizes, para que de repente bombas começassem a ser atiradas para tudo que é lado. E as Escrituras estão ensinando que basta uma atitude infeliz, uma atitude tola, para que às vezes uma vida de testemunho, uma carreira até então bem-sucedida, um casamento até então feliz, uma liderança até então bem-sucedida, e de repente tudo se acaba. Isso tem sido uma realidade, irmãos, ao longo dos anos. Pequenas escolhas, mas de estragos avassaladores, estarrecedores. E o texto vai continuar dizendo: o coração do sábio se inclina para o bem. Assim deveria ser, mas ele diz: mas o coração do tolo se inclina para o mal. E ele diz no verso 3, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. A Bíblia vai falar daquele que está desprovido de discernimento, e aqui parece que tem uma palavra muito séria, aqueles que estão à frente governando, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa, está aí no verso 4, ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Então, veja, irmãos, que as Escrituras vai trazer uma reflexão a respeito daquilo que um tolo é capaz de fazer. Talvez na sua versão vai dizer que um tolo ele não tem discernimento, ele não sabe para onde vai, não sabe o que fazer corretamente. O texto vai falar a respeito da direita e da esquerda, talvez na sua tradução aparece isso aí, não é? Esquerda e direita, está aí na sua Bíblia? Não é? Então veja, um tolo, ao invés dele ir para a direita, ele vai para qual caminho? Ele vai para a esquerda. E aí, inevitavelmente, você pensou, está vendo? Está vendo? A Bíblia já é clara em nos ensinar, mas por favor, não pense que a Bíblia está aqui trabalhando com categorias políticas, jamais. A ideia, meus irmãos, e era uma questão de sabedoria quase que milenar, que aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, habilidades, capacidades, integridade, coisas dessa natureza, estavam relacionados aos destros. Aspectos negativos, aspectos desprovidos realmente daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, é hábil, estava associado à esquerda. Então veja, no mundo antigo a palavra direita, ela tinha como objetivo trazer a ideia de habilidade, de justo, alguém que é criativo na vida diária, ao passo que a palavra esquerda, ela tinha a conotação de incompetência e de falta de jeito. E a Bíblia então vai dizer que o tolo, ele não vai pelo caminho direito, ele não vai pelo caminho da habilidade, ele não vai pelo caminho correto, ele vai pelo caminho que só vai lhe trazer dano à vida, essa é a ideia. Ele não segue o caminho daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro. Então ele vai pelo caminho da incompetência. E é por isso que aqui essa distinção de esquerda e direita. Ele opta pela incompetência. Ele não quer o caminho da habilidade, ele não quer o caminho daquilo que é direito, daquilo que é justo, daquilo que é criativo. Na antiguidade, os canhotos eram, de certa forma, preteridos em detrimento dos destros. Até para se pensar na formação de um exército, privilegiava-se não quem fosse canhoto, privilegiava-se quem fosse os destros. Porque com a esquerda a pessoa segurava o escudo e com a direita ele atacava, ele golpeava. Então até nisso havia já um entendimento. Todos os soldados deveriam segurar os seus escudos com a mão esquerda e as suas espadas com a mão direita. Então já havia esse entendimento, e Salomão está trazendo aqui da sabedoria popular, do conhecimento popular, que o sábio deveria ir pelo caminho direito, mas o tolo, lamentavelmente, ele é incorrigível. As pessoas falam, orientam, mas nem assim ele consegue realmente ir por esse caminho. O verso 4 vai falar que nós não deveríamos, o sábio não deveria perder a serenidade, não é? Diante da rispidez, diante do ânimo ou das ofensas
de uma liderança, não saia do seu posto, não saia do lugar, não se deixe levar por aquilo que os outros falarem contra você, não se exaspere, não se ressente do mal, pelo contrário. Porque, lamentavelmente, irmãos, basta às vezes uma palavra, uma irritabilidade para que a gente comece a ter sentimentos ruins, uma postura ofensiva, agressiva. Mas a Bíblia está dizendo que o sábio não deveria agir assim, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Viver sem elas é difícil, mas o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Então, o que Salomão está aqui nos ensinando? Ele está dizendo mais ou menos, meus irmãos, que assim como as moscas, que são seres tão pequenininhos, mas que eles estragam a grande quantidade do perfumador, do perfumista, pode arruinar todo um lote de perfume, né? Basta uma mosca na sopa, o que é que você faz? Tira a mosca e toma a sopa, né? Toma não, irmão? Toma não, né? Tem gente que fez cara feia. Depende, irmãos. Depende do contexto. Tá certo? Porque dependendo do contexto, você coloca a mosca de lado, meu filho, e ó, tchau. Não é? Mas podendo, a gente evita. Um pouco de fermento, meus irmãos, é mais do que suficiente para levedar o quê? Toda uma massa. Você não coloca muito fermento no pão, não é? Mas um pouquinho já é suficiente para que essa massa cresça. Pois bem, basta um só pecado. Basta um só, não precisa de muitos não, para que uma linda história de amor seja maculada, afetada e destruída. Assim tem sido a nossa carreira, assim tem sido a existência humana. Adão não precisou cometer muitos pecados para ser expulso do paraíso. Moisés não precisou cometer muitos pecados para não entrar na terra prometida. Bastou uma atitude infeliz. Leia o Salmo 106, versos 31 e 32, que ele vai interpretar o que Moisés fez para não entrar na terra prometida. Ele agiu sem refletir, ele não ponderou, ele se deixou levar pela irritabilidade das pessoas, não pensou nas suas atitudes. Meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo que um pouco de tolice pode arruinar um testemunho, um pouco de tolice pode arruinar uma liderança, um pouco de tolice pode arruinar uma família, um pouco de tolice pode arruinar um casamento, um pouco de tolice pode arruinar uma carreira promissora, bem-sucedida. Basta um pouco de tolice para que o estrago ele seja grande. Segunda coisa, no verso 5 a 7, ele vai dizer que a tolice ela é capaz de promover a inversão de valores. E do verso 5, o texto vai dizer assim: ainda há um mal que vi debaixo do sol. Ele vai dizer, um erro cometido pelos que governam, os tolos colocados em muitos postos elevados. Como tem tolos colocados em muitos postos elevados. E o duro que foi nós mesmos que os colocamos, né? Então, os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Ele está dizendo, alguma coisa não está certo nesse mundo. Ele vai dizer que a sabedoria vai colocar os bons, os competentes, os habilidosos, os preparados, nos postos de maior responsabilidade. A tolice vai colocar os incompetentes, vai colocar aqueles que não estão habilitados para desenvolver determinadas coisas nos seus respectivos postos. Você não coloca uma pessoa desprovida de capacidade para resolver grandes coisas. Em postos extremamente elevados, ele vai dizer, não está certo. Você não pode ver um príncipe andando a pé e o servo do príncipe andando a cavalo. Isso não funciona. Alguma coisa não está correta. E ele vai dizer, isso não é sinal de sabedoria, é sinal de tolice. E ele está chamando a atenção para essa inversão de valores. O que deveria, ou quem deveria estar no comando aqui? E ele está olhando e falando a respeito desta falta de sabedoria, quando tolos estão governando, quando tolos estão liderando, quando tolos estão à frente. Ele vai dizer que pessoas erradas nos lugares certos, irmãos, vai terminar em tragédia. Gente incompetente, ocupando postos de alta responsabilidade, ele está dizendo, vai dar ruim. A sabedoria não faz isso.
A sabedoria coloca os melhores, os mais habilidosos, os mais talentosos nos seus respectivos cargos, para que eles possam desenvolver da melhor forma possível. Mas ele está olhando e está dizendo, não é assim. Qual é o erro que procede do governador? Normalmente os governantes administram de forma inapropriada, ele está dizendo. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Os ricos aqui não é questão financeira, os ricos aqui é sabedoria. Os ricos aqui, ele está falando a respeito daqueles que possuem conhecimento, possuem habilidades e deveriam estar nos lugares altos, ocupados pelos tolos. E às vezes nós preferimos o paternalismo, não é? Preferimos outros critérios e não a competência, e não a capacidade, e não a habilidade. Ele está dizendo que as pessoas que dispõem de recursos, os ricos, podem carecer de oportunidades. E as pessoas que dispõem de oportunidades, os príncipes, podem carecer de recursos. Ele está dizendo, servos e príncipes andando a pé como servos sobre a terra, não está certo, não é normal ver os servos andando a cavalo e os príncipes andando a pé. Que coisa estranha, né? Emílio Garófalo disse um negócio interessante. Ele falou assim, coloque tolos e rebeldes no comando e logo teremos sociedades que aprovam aborto, prostituição, drogas, ao mesmo tempo que dizem ser uma sociedade mais esclarecida. Colocar gente tola no poder só vai dar tragédia. Colocar gente tola, incompetente no poder, diz a Escritura, não vai terminar bem. Há uma inversão de valores. É tão interessante isso, irmãos, que a gente fica pensando, e vamos pegar aqui essas questões políticas que nós vamos enfrentar daqui a pouco. Eu já recebi no WhatsApp hoje já alguma propagandazinha eleitoral, não é? Alguém da cidade já mandou alguma coisa para mim aí, falou, está aí uma enquete, vote nela, não sei o quê. É um vereador da cidade. É tenso, não é? Daqui a pouco a gente vai ter gente na porta aqui da igreja, distribuindo santinho, gente querendo vir aqui. É assim que funciona, não é? Mas, olha, meus irmãos, as Escrituras estão dizendo que nós deveríamos ter mais critérios. Há uma inversão de valores, lamentavelmente, na sociedade, mas ele vai continuar expandindo o seu argumento e vai dizer que a tolice ela é prejudicial à vida. E a fim de reforçar o seu argumento, ele meio que dá aqui alguns exemplos para a gente compreender melhor o que ele está dizendo. Porque olha só o que diz aí do verso 11 até o verso 8 até o verso 11. Quem abre uma cova acaba caindo nela. O que ele está querendo dizer aqui? Então veja bem, ele está falando daqueles que às vezes cavavam a cova, poderia ser para tentar prejudicar alguém, causar dano a uma pessoa, mas poderia ser para pegar algum animal. E ele está dizendo que, lamentavelmente, as pessoas poderiam cair na sua própria cova. Ele está dizendo que as pessoas desprovidas de cuidado, elas podem sofrer danos, porque elas podem cair nas próprias covas que elas o fizeram, não é? Indica aqui de preparar uma armadilha, quem sabe para prejudicar alguém, fazer dano a alguma pessoa, mas ele diz que uma pessoa desprovida de sabedoria, de cuidado, ele fura um buraco, ele cai no próprio buraco que cavou. Mas ele não apenas fala a respeito disso, de cair numa cova, mas ele fala de ser ferido pelas pedras do muro que ele tentou aqui mexer. O texto diz assim, quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Talvez você esteja pensando nos muros que nós fazemos, mas a ideia aqui não é desses muros com tijolos ligados com massas muito fortes. São muros feitos de pedra, colocadas umas sobre as outras, e ele está pensando aqui em alguém que vai tentar remover algumas pedras desse muro, e ele vai ser gravemente ferido, porque você pode mexer em determinadas pedras que vão trazer ali uma certa instabilidade, pode comprometer toda a estrutura, e aquilo pode vir para cima de você. Eu vi isso acontecendo um dia desses. Duas meninas foram tentar tirar uma selfie bonita, estavam debaixo de uma construção, e elas estavam incomodadas com alguma coisa, tipo uma estrutura, e elas tentaram tirar aquela estrutura. A laje veio em cima das duas e matou as duas. Mexeu onde não poderia, está ali, não mexa, não calcularam, não avaliaram bem as coisas.
E ele está dizendo que remover uma pedra não apenas pode fazer com que o muro caia sobre você, mas talvez naquele lugar poderia ter ali uma serpente que poderia também afetar você. Nota, irmãos, que ele está dizendo que o tolo não reflete, não pondera, não avalia, não toma os cuidados devidos. E ele vai trazer danos à sua própria vida. Ele vai ser ferido, ele vai ferir outras pessoas, não é? O verso 9 vai falar que ele pode ser ferido aqui pelo próprio machado ou por uma árvore que de repente não foi cortada da maneira correta, vai machucar, vai se ferir, vai sofrer um golpe. Está aí no verso de número 10. Ele vai dizer no verso 11, se a cobra morder antes de ser encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. Você possuía as habilidades para dominá-la, mas você se descuidou e ela acabou mordendo você. Então ele chama a atenção para essa tolice que traz danos à vida, dos descuidos que nós vamos tendo, das brechas que nós vamos abrindo, da não reflexão que nós não fazemos, da não avaliação, ponderação a respeito da vida e das decisões que nós tomamos e que vão trazendo danos à nossa existência. Que coisa terrível alguém ser picado por uma serpente, mesmo ele sendo habilitado ou possuindo habilidade para dominá-la. Então veja, meus irmãos, o texto chama a nossa atenção para esse aspecto do tolo que fere a si mesmo, que se prejudica, que se machuca, porque não reflete, não pondera, não pensa, não avalia, não usa da sabedoria do alto, pelo contrário. E aí então ele vai dizer do verso 12 a 15 que a tolice ela é evidenciada nas nossas palavras. Ele vai dizer assim, as palavras do sábio lhe trazem favor. Deveria ser assim, mas o tolo é destruidor pelo que diz, é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Agora olha que interessante que ele está dizendo aqui, que as palavras elas revelam o coração de uma pessoa. As palavras revelam realmente aquilo que está lá dentro, que é falado, pode trazer consequências sérias à vida, e Jesus Cristo disse assim, pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa, agradável, temperada com sal, para que a gente transmita graça aos que ouvem. Então ele está dizendo que o tolo, ele revela a sua tolice nas palavras. Porque o sábio, quando abre a boca, a sua palavra abençoa, edifica, constrói. Mas o tolo não. O tolo é destruído pelo que diz. E vamos lá, irmãos, paremos para pensar. Quanto aborrecimento a gente não passa pelas palavras malditas, não é? Que tanto a gente fala, como também palavras que a gente ouve. Às vezes a gente até esquece as coisas que as pessoas fizeram, mas a gente tem uma dificuldade, às vezes, de esquecer o que as pessoas falaram. A gente lembra, assim, com tanta facilidade daquilo que as pessoas falaram. Tem gente que passa 10, 20 anos, mas naquele dia, 1º de janeiro do ano de 1890. É um negócio louco, irmãos. Mas ele está dizendo aqui que a tolice ela é evidenciada nas palavras. O verso 12 ensina que as palavras do sábio vêm cheias de favor. O verso 15 fala de alguém que é totalmente perdido, alguém que não possui competência, um tolo que não sabe as coisas mais elementares da vida, como, por exemplo, ir à cidade. Ele está falando de alguém que realmente carece absurdamente de direção, de conhecimento, de orientação, de sabedoria, porque a sua tolice é evidenciada naquilo que ele diz. Dá vontade da gente começar a usar essa expressão, né? Quem sabe a gente melhora. Você está falando como um tolo. Você não está sendo sábio. Você não está sendo sábia. Você está sendo ou está falando como uma mulher tola.
conforme está lá em Eclesiastes? Será que as nossas palavras elas são carregadas da sabedoria do alto, ou será que as nossas palavras são carregadas de amargura, de ressentimento, de qualquer outra coisa? Será que nós somos pessoas sábias, ou será que nós, através daquilo que nós falamos, revelamos a nossa tolice? E ele termina dizendo da tolice que é evidenciada nas ações. Ele diz assim no verso 16: ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Vamos tentar entender o que ele está dizendo aqui. Porque veja, irmãos, o sucesso ou o fracasso de uma entidade política ou de um negócio depende da qualidade dos seus líderes. O verso 16, ele vai dizer: ai de você, ó terra, cujo rei é criança. Essa expressão ela é interessante porque o próprio Salomão se colocou nessa condição no começo da sua jornada. A palavra de Deus diz em 1 Reis 3, 7 e 9, diz assim: e agora, ó Senhor, palavras de Salomão, e agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como agir, disse ele. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? 1 Reis 3, 7 a 9. Então veja, irmãos, essa parte da Escritura está nos ensinando aqui que nosso dever vai muito além daquilo que nós às vezes imaginamos. Está chamando a atenção daqueles que estão à frente do povo com a responsabilidade de governar, mas o rei não passa de uma criança, e ele revela isso como? Ele promove festa quando deveria estar trabalhando. Ele gasta dinheiro público quando deveria estar pensando no bem do povo. O que esse homem faz? Esse que governa, ele diz: ai de você, ó terra, cujo rei é uma criança. E como que ele se caracteriza? A gente vê aí, primeiro, falta de discernimento. É alguém totalmente desprovido de. Por quê? Porque o texto diz assim: e cujos príncipes ele é. Não tem habilidade, não tem maturidade, não tem experiência, e ele está cercado de pessoas que logo de manhã, ao invés de estarem pensando em preparar, estabelecer os critérios de como vão desenvolver, trabalhar, progredir, não, já estão pensando em celebrações, já estão pensando em festas, já estão pensando em como gastar o dinheiro público. Ele diz assim: e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. E aí ele estabelece um contraste. Qual deveria ser aqui o mundo perfeito? Está no verso 17. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Ele diz: mas lamentavelmente, numa sociedade de tolos, nós temos um rei que é uma criança cercada de pessoas que não estão preocupadas com o bem público, muito pelo contrário, estão preocupadas apenas com seus prazeres, com a sua satisfação, em gastar o dinheiro com aquilo que não deveria, ao passo que feliz é aquela terra que tem pessoas habilitadas, pessoas maduras, pessoas que se sentam à mesa para um momento devido, para se fortalecer e seguir a luta. Mas ele diz: nessa sociedade não é assim que acontece. A reunião é apenas para se divertir, não para trabalhar em prol do povo. A bênção surge quando os nobres governam com responsabilidade, quando o rei é filho de nobres, quando os príncipes se sentam à mesa no tempo devido para se fortalecerem e não para beberem. Aí ele continua no verso 18, ele fala no verso 19, ele diz assim, verso 18: por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Ele usa daquilo que era comum nos dias. As casas precisavam de reparos contínuos, não eram casas conforme nós as temos hoje, com essas lajes muito bem estruturadas, então havia uma necessidade permanente de se fazer reparo nessas casas. Mas ele diz que lamentavelmente isso não acontece. Por que não acontece? Porque a preguiça se instaurou.
porque o descuido se faz presente, não há trabalho diligente, não há preocupação constante, as ações não são voltadas para o bem-estar do outro, são voltadas para o seu bel prazer, ninguém está preocupado com o progresso da nação. Ele está dizendo, por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Aí ele diz assim, ok, verso 19, as festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Ele está usando de ironia, né? Porque é isso que acontece. O dinheiro resolve tudo. E ele chama a atenção para aqueles que estão com esta responsabilidade de governar, de cuidar, de prover. Mas ele diz, os banquetes dos políticos estão sendo usados aqui pelo dinheiro público. No Oriente Médio, os terraços retos das casas precisavam de manutenção constante. E quando isso não acontecia, goteira permanente. É aquela goteira da sua casa que está lá, é aquela torneira que está pingando, tem 2 anos, e aquela carrapeta não foi trocada. Você nem sabe o que é carrapeta, né? Nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. Pergunta para o seu filho, para o seu neto assim, o que é carrapeta? Você sabe? Capeta, pai. O que é isso? O que você está falando aí? Que conversa é esse? Que palavrão é esse? Veja, irmãos, o verso 19 fala dessa falta de discernimento. As pessoas deveriam estar chorando, trabalhando, mas elas estão sorrindo quando não deveriam fazê-lo. As festas, elas são para rir. Mas veja bem, é um contraste com o verso 18. Não deveriam. O texto de Joel 2 diz assim, olha, não é hora para rir, é hora de chorar, converta-se o vosso riso em pranto. Irmãos, é muito triste quando nós sorrimos, quando deveríamos estar chorando. Você já notou que nós brasileiros somos assim? Nós brasileiros, nós temos uma triste incapacidade de chorar. Nós sorrimos com a nossa desgraça. Nós fazemos piada com as nossas mazelas. Nós não sorrimos, nós não entristecemos, nós brincamos com tudo, nós levamos a vida assim meio que, sei lá, é um negócio estranho. Parece que as coisas não são levadas muito a sério, parece que a gente não lamenta profundamente, a gente brinca com tudo, faz piada de tudo, a gente fica sorrindo o tempo todo, a gente gosta de piadas e nós deveríamos chorar e não sorrir. Diante das atuais circunstâncias com as quais nós nos deparamos. Salomão está dizendo aqui, enquanto vocês estão aí celebrando, fazendo festa, não é momento para isso, não é hora para isso, o time não é esse. Essa falta de sensibilidade, de percepção, de sobriedade. As festas são boas, as festas são feitas para rir, o vinho realmente alegra a vida, o dinheiro dá conta de tudo, mas vem cá, e o que a gente faz com a preguiça? O que a gente faz com essa falta de cuidado e com esses braços cruzados que ele está dizendo? Aí ele conclui no verso 20, cuidado no lidar com a autoridade, porque diante da incompetência do rei, diante das mazelas dos que governam, o que a gente faz? Aí ele dá uma orientação. Cuidado. O rei pode não prestar, mas a maledicência não pode ocupar o nosso coração. O rei pode ser incompetente, o rei pode ser uma criança, o rei pode gastar indevidamente o dinheiro público, o rei pode fazer festa quando deveria estar trabalhando. Aí ele termina assim no verso 20. Nem em pensamento fale mal do rei. Nem em pensamento fale mal do rei. E não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto. Porque as paredes têm ouvidos. Alguém já falou isso? Cuidado. Um passarinho pode passar por ali e levar essas informações para ele. Cuidado com aquilo que você fala do rei na internet. Ele pode chegar até você. Ele pode ir na sua casa. Não é? Porque as aves do céu poderiam levar a sua voz. E o que as asas poderiam contar, o que você... E o que tem asas poderia contar o que você falou. Veja, meus irmãos, que conselho interessante, né? A gente pode ter motivos para ficar com raiva
E parece que a sabedoria de Deus está dizendo isso. A gente vive numa sociedade, tem tolos no poder, tem tolos governando, tem gente se banqueteando, tem gente celebrando, tem gente se alegrando quando deveria estar lamentando. E o que a gente faz enquanto tudo isso acontece? Aí vem esse verso 20, que é um desafio muito grande. E o apóstolo Pedro, muitos anos lá à frente, ele diz que nós devemos temer a Deus e honrar o rei. Quem é o rei? Quem é o presidente? Quem é o governador? Quem é o prefeito? Esse é um cuidado que nós precisamos ter, não é? Os tolos podem estar no poder e a gente pode ver a sua tolice nas suas ações infelizes, desprovidas de cuidado, de caridade, de bom senso. Quantas vezes a gente ouve falar dessas viagens internacionais, desses hotéis caríssimos que são alugados, dessas comidas caríssimas, desses vinhos absurdamente caros. E o povo, come o quê? Come a picanha do miojo. Porque hoje é assim, você compra o miojo com sabor picanha. E dá glória a Deus, irmão. Não é? Mas aqueles que governam, não. Mas o que a gente faz? Não é? Como que a gente trata? E aí vem esse cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa a respeito dos que estão governando. Termino aqui, irmãos, dizendo o seguinte, algumas aplicações para a gente orar e encerrar. Um bom testemunho é algo que se leva muito tempo para se obter, mas pode ser perdido rapidamente por um mero momento de descuido. Viva na dependência de Deus. Às vezes você passa anos construindo a sua reputação, mas às vezes uma decisão equivocada, às vezes uma tentação de um dinheiro que poderia acelerar algumas coisas e resolver algumas coisas da sua vida, ele vai ser extremamente danoso à vida. Emílio Garófalo diz o seguinte: a tolice mata e há várias maneiras de morrer. Mas tolice de consequências eternas é morrer sem Jesus. Essa é a maior de todas elas. É viver sem Cristo. É viver para si mesmo. É ser sábio aos seus próprios olhos. Terceiro, enquanto as nossas palavras, irmãos, são capazes de produzir morte, as palavras de Jesus, elas produzem vida. E nós deveríamos pensar nisso. Quais as palavras que têm saído da nossa boca? Quais as palavras que nós temos produzido? São palavras de graça ou são palavras que não transmitem isso? Quarta coisa, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Nossa boca revela quem governa o nosso coração. Palavras sábias nascem de um coração transformado e governado por Jesus. Palavras sábias nascem de um coração regenerado, de um coração transformado, de um coração alimentado pela palavra, de um coração realmente transformado por Deus. Cuidado, palavras são coisas sérias para Deus. São tão sérias que nós as temos, e as temos com todo amor e temor. Penúltimo, difícil, irmãos. Difícil não é criticar quem governa mal, é governar bem aquilo que Deus nos confiou. Falar daqueles que estão aí fazendo coisas horríveis é fácil. Agora, como é que a gente governa a nossa casa? Como é que a gente governa os filhos, trabalho, igreja? Como é que a gente lida com isso? Né? E eu quero terminar dizendo que a gente tem muitos motivos para realmente nos entristecer. Mas veja, irmãos, nós precisamos crer que só Cristo é aquele que reina com perfeita justiça. Não espere isso dos homens, não. Não espere isso dos homens, não. Só Cristo reina com perfeita justiça. Os reinos deste mundo são falhos. Às vezes a gente vai ver reis, eu olho para o Trump, sabe o que eu penso do Trump? Uma criança, um homem desprovido de sabedoria. Alguém que governa simplesmente a nação mais poderosa do planeta, não sabe o que fala, não sabe o que posta, não sabe sentar para resolver problemas, vai para frente e para trás o tempo todo. Eu fico com a sensação de que talvez eu, no lugar dele, faria melhor. Pense na loucura que é. Mas veja, irmãos, só Cristo
Vamos esperar a perfeita justiça só daquele que de fato é o Rei de Salém, o Rei de Justiça, que é Jesus de Nazaré. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente vai colocar na internet. Vamos vigiar com aquilo que a gente vai falar nas rodas de conversa. Não é? A sabedoria divina diz, não vamos falar mal do rei, não. Vamos falar dos problemas que a gente tem na sociedade, vamos orar por eles, não é? Não vamos atacar a reputação de ninguém. Não é assim que a gente faz. Não vamos destilar veneno, não vamos destilar raiva. A sociedade já tem isso de sobra. O povo de Deus precisa ser um povo de luz, um povo de sabedoria, um povo de graça, um povo de bondade, não é? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Estou muito preocupado com esse silêncio. Estou muito preocupado com esse silêncio. Sabe o que deu a Argentina aí, irmão? Não teve foguete, teve nada, está quieto demais, né? Porque lá no condomínio, irmãos, o povo ali é anti-Argentina até na... Entendeu? Está torcendo contra assim para valer mesmo. Mas, irmãos, vamos pensar nisso, né? Você é um tolo ou é um sábio? Suas palavras, nossas ações, nossos pensamentos revelam isso. Deus amado, dá-nos graça de viver com sabedoria. Dá-nos graça, Senhor Deus, de viver com discernimento, com entendimento. Dá-nos graça, Deus, de podermos vigiar. Às vezes, ó Deus, uma atitude, uma escolha infeliz, uma decisão equivocada e o estrago é tão grande. E às vezes, ó Deus, é tão difícil restaurar, reconstruir, recomeçar. Então, meu Deus, dá-nos sempre esta dependência do Senhor. Dá-nos sempre, Deus, essa capacidade de perceber aquilo que realmente tem o poder de danificar, aquilo que tem o poder de destruir. Destruir, ó Deus, o testemunho, afetar, ó Deus, e manchar a glória do Teu santo nome. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Dá-nos a bênção de sermos vigilantes, cuidadores. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de tomarmos cuidado, sobretudo diante de um ano que nós teremos aqui como brasileiros, de eleições, ó Deus. Os ânimos ficam tão aflorados, os embates às vezes, ó Deus, tão tensos, famílias que às vezes acabam enfrentando quase que divisões por questões partidárias. Deus, nós precisamos realmente do Santo Evangelho, o Evangelho da graça do Senhor, que traz realmente quebrantamento, amor, misericórdia nos nossos corações. O Evangelho que realmente, Senhor Deus, faz com que o Teu povo priorize aquilo que de fato são as questões essenciais da vida. A nossa irmandade, Senhor Deus, que não deveria ser afetada por questões dessa natureza, mas infelizmente acontece. Então nós te pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, que sejamos sóbrios, vigilantes, atentos. Se porventura, Deus, temos nos descuidado e temos permitido aí que pequenas brechas da nossa santidade que podem trazer danos tão grandes, dá-nos a bênção do arrependimento, da mudança e do abandono do pecado. Para a glória do Teu santo nome. Fortalece-nos, ó Deus. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, nosso Pai, e as consolações maravilhosas do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.